I listen to the wind of my soul. Where I'll end up, well, I think only God really knows. I'll set upon the setting sun, but never, never. I never wanted water once, but never. I listen to my words, but they fall far below. I let my music take me where my heart wants to go. I swam on the devil's lake, never. I'll never make the same mistake. Never. You sheltered me from harm, kept me warm, You gave my life to me, set me free, Finest years I ever knew. For all the years I had with you, I would give anything I own. Give up my life, my heart, my home. I would give everything I own just to have you back again.
You taught me how to love. What's up? Never said too much, but still you showed what you nobody else could ever know. The part of me that can't let go. And I would give anything I know. Give up my life, my heart, my home. I would give everything I own just to have you back again. Is there someone you know you're loving them so, but taking them all for granted? You may lose them one day, someone takes them away, and they don't hear the words you long to say. I would give anything I own, give up my life, my heart, my home. I would give everything I own, just to have you back again, just to touch you once again. Bom, pessoal, vamos começar, né? Já coloquei no grupo lá que está vergonhosa a aderência nas aulas online, está extremamente vergonhosa. Vocês têm que ter consciência, não vocês que estão aqui, né? Todos têm que ter consciência que não se trata de um curso EAD, muito pelo contrário, é uma existência remota, obrigada. Eu entendo que existem casos excepcionais que não têm acesso à internet, casos que têm dificuldade no acesso. Para esses casos, tem a gravação para esses casos, mas é uma obrigação do acadêmico estar em aula. Isso daqui, por isso que ocorre em horário de aula, certo? Por isso que ocorre em horário de aula. Até agora eu estava flexibilizando bastante a ideia das presenças, mas de fato eu vejo que se a gente não pressionar, eu não gosto disso, né? Mas veja, dando essa estrutura, a gente vê que não tem participação, né? Porque vejam, ainda que tenha aulas gravadas, o professor está disponível no horário de aula. Então, isso tem que acontecer aqui no horário de aula. Então, infelizmente, eu vou começar aqui a marcar a presença de quem está aqui e vou começar a dar presença, né? Então, eu até pensei dos meio pontos, né? Até pode ser que eu dê, mas é uma premiação, etc. O problema aqui mesmo é essa ideia da presença, né? Porque o que me preocupa é que é uma sala de 68 alunos. 68 alunos com 12 presentes em sala. Uma matéria extremamente difícil, né? Uma matéria muito difícil, né? Eu acho que a preocupação deve ser essa, né? E daí a gente realmente me preocupa um pouco isso. A gente está passando por matérias extremamente difíceis e é aula de sala de aula, só que feita por meio remoto, né? Feito por meio remoto, mas é como se estivéssemos em sala de aula. Então, eu realmente quis flexibilizar, mas a falta de aderência causa essa necessidade, infelizmente. A partir de hoje, então, não estou flexibilizando mais as presenças, né? Tá parecendo aula de filosofia. O problema é que aqui o negócio pega mais forte, né? Então, a partir de hoje, já estou fazendo as chamadas, né? Ah, mas eu não pude assistir. Eu compreendo que você não pôde assistir. Não,
Em casos excepcionais, de fato, eu vou abrir exceção. Mas, fora isso, desculpa, mas faz 2 semanas já que está tendo no máximo 20 pessoas. Isso é muito pouco para uma aula complexa igual essa, né? Mas beleza, né? Ainda assim, vamos em frente. Vamos continuar os embargos de declaração que a gente interrompeu a aula passada. Bom, pessoal, como falávamos, a gente parou naquela parte, aula passada, para falar do embargo de declaração, não como esse recurso tradicional que a gente viu na aula passada, né? A gente vai falar agora de embargo de declaração como modelo de pré-questionamento, né? Para isso, a gente vai ter que entender um pouco qual é a função do pré-questionamento dentro de uma estrutura recursal, né? Isso é bem importante antes de a gente conseguir entender. A gente vai, muito em breve, entrar em recurso especial e recurso extraordinário, mas, até lá, né, a gente precisa ter uma noção, primeiro, do que seria esse pré-questionamento, essa ideia de pré-questionar uma matéria de direito, para que a gente... Porque o embargo de declaração, uma das suas funções é o pré-questionamento, né? E a gente precisa estudar ele nesse momento. Tá? Bom, pessoal, se eu pudesse dar um conceito de pré-questionamento para vocês, um conceito, a gente poderia dizer que o pré-questionamento aqui que a gente vai discutir é uma espécie de alegação prévia, ou melhor, uma análise, um debate prévio, um debate do órgão julgador a respeito do órgão ACO, né? A respeito da matéria da tese, de uma tese apresentada pelo recorrente, pela parte que recorre, para que essa tese seja apreciada em um recurso excepcional, que ele seja recebido em instância superior, excepcional. Aqui no nosso caso, a gente está falando de STF, de STJ, mas isso se aplica também a TST, se aplica em qualquer tribunal excepcional. Bom, o que significa isso, né, pessoal? Significa dizer que aqui a gente vai ter que ter a preocupação específica com a ideia de argumentação, né? O que seria essa argumentação? Bem, aqui a gente não está falando de pedido, né? Mais uma vez, a gente não está falando de pedido. A gente não está falando, como que a gente pode dizer? A gente não está falando de razões específicas do pedido, a gente não está falando de pretensão de direito material, a gente está falando de tese. Então, o que a gente está falando eu tenho uma ação em primeira instância que recorreu para uma segunda instância. Nesse período, o que eu discuti, o que me interessa agora, não é mais o meu objeto da ação, não é mais o objeto específico da ação, né? O que eu discuti aqui, o que eu estou discutindo aqui, é a argumentação que me levou àquela discussão. Então, eu não estou mais preocupado nesse momento aqui que eu estou falando com a procedência ou a improcedência do pedido, da validade ou da invalidade do pedido. O que eu estou preocupado agora, né, é com a tese que me levou a esse pedido. Qual é a argumentação jurídica que me levou a esse pedido? Essa é a nossa preocupação neste momento. Qual é a argumentação jurídica que me levou a esse pedido? Vamos dizer assim, lá na primeira instância eu pedi dano moral e eu apliquei uma tese de cabimento do dano moral por conta de uma ideia, por exemplo, de dano existencial. Ou seja, eu apliquei uma tese dizendo que aquela matéria, aquele fato que eu alego ser ilícito da parte contrária, causou a parte que eu estou representando
um dano que não é apenas moral, é um dano que influenciou a estrutura de vida daquela pessoa. Por quê? Por conta desse fato, isso se liga, por exemplo, à dignidade, isso se liga à ideia de autodeterminação da pessoa, a pessoa começou a não se autodeterminar, ou seja, eu montei uma tese, né? E essa tese caminhou lá para a segunda instância. Enfim, só que aquilo não está sendo aceito da forma como eu desejaria. Qual que é a possibilidade da minha ação chegar a um tribunal excepcional, ou seja, chegar a um STF ou a um STJ? A possibilidade, nesse caso, é aquilo que a gente já falou, pessoal. A gente já falou, lembra quando a gente estava no presencial ainda, que a gente falava que os tribunais superiores não fazem revisão. Os tribunais superiores, o STF e o STJ, eles buscam a garantia, eles buscam a observância, eles são guardiões do texto constitucional ou do texto legal do paradigma constitucional. Ou seja, para eu chegar nesses tribunais superiores, eu não chego discutindo procedência ou improcedência. Eu chego discutindo uma tese. Eu chego para que esse tribunal observe se essa tese que eu estou apresentando, ela é passível ou não, de argumentação jurídica em tribunais superiores. Então, aqui, em outras palavras, eu estou dizendo o seguinte. Eu estou dizendo que existe nos tribunais superiores, não mais eu discuto o resultado objetivo da ação. Não mais eu discuto o resultado material do processo. Eu estou dizendo que em tribunais superiores eu discuto argumentações jurídicas, eu discuto possibilidades argumentativas de interpretação do texto, para que aquele texto seja constitucional ou legal, seja considerado viável ou não viável do ponto de vista jurídico, a sua aplicação pelos tribunais superiores. Os tribunais superiores estão lá para guardar o texto. Então, a sua argumentação, ela diz, a aplicação desse texto vem causando prejuízo, por isso o tribunal deve guardá-lo. Vocês conseguem entender isso até aqui? Estão entendendo essa lógica até aqui? Digam aí. Isabela diz que sim. Débora diz que sim. Adriele diz que sim. Beleza. Bom, sendo assim, pessoal, Albert também, então, certo. Sendo assim, eu devo já chegar a um tribunal superior com uma argumentação pronta. Essa argumentação não pode ter sido criada no tribunal superior. Essa argumentação tem que fazer parte da minha ação. Porque não se pode criar novas estruturas para observância dos tribunais superiores. Por quê? Porque os tribunais superiores não se cria nada novo. Ele observa a violação do judiciário, a violação da máquina judicial a respeito da hermenêutica da lei, ou da Constituição, do texto normativo. Sendo assim, eu só posso chegar ao Tribunal Superior caso eu tenha já previamente debatido essa minha argumentação a qual eu quero levar. Ok. Mas eu tô falando tão devagarinho aqui, Juliana, hoje. Tô aqui numa... Não tô? Deixa. Eu tô... se um tribunal superior, ele não reforma, ele só guarda o texto normativo, eu não posso criar teses ao Tribunal Superior. Eu não posso criar argumentações ao Tribunal Superior. O Tribunal Superior, o STF, o STJ, ele vai analisar como se deu a hermenêutica, como se deu a interpretação do meu processo nos tribunais regulares. No tribunal de quem? Em primeira e segunda instância. Ele vai observar como foi dada a interpretação do texto normativo à argumentação que eu alego. Porque, assim,
Quando eu chego no Tribunal Superior, o que eu estou querendo? Eu estou querendo que o tribunal diga a forma como o processo judiciário tratou sua tese, ela não coaduna com a interpretação que deve ser dada à norma, ao texto normativo. Ou seja, para eu chegar no ponto específico da estrutura constitucional, para eu chegar na possibilidade de discussão em tribunais superiores, minha argumentação jurídica já deve estar pronta na ação comum, na apelação, no agravo de instrumento, no próprio recurso de tribunal ACO, antes de chegar, ele já tem que ter sido debatido pelos desembargadores de segunda instância. Ele deve estar sendo debatido pelos tribunais de segunda instância já. Ele não pode ter um argumento novo que não foi debatido antes, sendo apreciado pelo STF ou pelo STJ. O argumento a ser apreciado pelo STF e STJ já deve ter sido enfrentado, debatido pelas instâncias normais, pelas instâncias naturais. Moacir diz, porém, podemos dizer que, na maioria das vezes, os advogados recorrem a tribunais superiores para ganhar tempo, sim ou não? Não, Moacir, porque a maior parte dos tribunais, dos recursos especiais extraordinários, eles não têm efeito suspensivo. Né? Não vale a pena entrar com recurso extraordinário ou recurso especial para ganhar tempo. Tecnicamente não vale a pena. Porque, primeiro, a rejeição da sua ação por ausência de pré-questionamento ou por ausência de argumentação válida, ela é extremamente rápida em tribunais superiores. Né? Você recorre e cerca de, no mais tardar, em 10 dias, você já tem sua ordem rejeitada, se não tiver pré-questionamento, se não tiver uma ação específica, né? Se não tiver uma forma de ação específica. Porém, né, é mais comum você ter, quando essas ações mais demoradas, serem porque existe uma controvérsia argumentativa muito grande. Daí sim. Mas para ganhar tempo não compensa, sinceramente. É caro, é extremamente caro, né? Não vale a pena financeiramente. Chegar a um tribunal superior você tem que estar muito certo de chegar, porque é caro. Demanda muito tempo, demanda muito dinheiro, né? E não é o caminho mais certo para ganhar tempo, não. Acaba não compensando. A Isabela colocou aqui. A Paloma chegou. Ô, Paloma, você sempre está aqui tão antes, né? Você sempre é a primeira a chegar na sala, ele chegou um pouquinho mais tarde, mas tudo bem. Para você sempre está aqui na hora. A Isabela falou, então a função do Tribunal Superior é analisar e, no caso, anular ou não uma decisão do juízo, a qual o ad quem, né? A qual o ad quem. Exato. Ele guarda a Constituição, o texto normativo, né? O texto da Constituição, o texto da lei. Então, a medida normal de um tribunal é, de fato, a anulação ou a correção processual. Né? Ele não reforma. Né? Ele não reforma. Mais alguma questão? Dúvidas? Vamos ver. Mas a correção será feita pelo próprio embargo ou servirá como um spoiler para outro recurso excepcional? Não. Aqui, quando a gente chegar no embargo, você já vai entender como que vai funcionar isso. Porque essa forma que a gente vai estudar hoje, ele não serve exatamente como um embargo de correção. Né? Ele não vai servir exatamente como um embargo de correção. Mais alguma questão, pessoal?
Então, beleza. Aí devemos chegar, então, no nosso ponto. Qual é a forma correta, a forma natural, para que haja um pré-questionamento? A forma natural é a seguinte, pessoal. Fiz a tese. Essa tese está debatida no acórdão em segunda instância. Os desembargadores, então, eles pegaram essa tese que eu apresentei e discutiram, falaram que servia, que não servia, que servia parcialmente. Isso em segunda instância, né? Então, eles discutem, né? Eles discutem essa estrutura e sai no acórdão lá. Daí o que você faz? Você pega o trecho do acórdão da discussão que você quer recorrer, replica na sua peça para os tribunais excepcionais e diz, já esse texto já está pré-questionado. Bom, mas na prática é um pouco mais complicado que isso, porque a argumentação do acórdão ela é toda embolada. E normalmente ela vem discutindo tudo, né, no ponto de vista dos desembargadores. E é muito difícil você extrair dali do meio a tese que te interessa recorrer, né? A tese que vai ser a mais interessante para você vir a entrar com recurso especial extraordinário. Aí temos o embargo de declaração. Esse embargo de declaração, ele é um embargo de declaração por omissão, né? É um embargo de declaração por omissão, só que ele funciona de uma maneira diferente. Tanto que, doutrinariamente, a gente pode chamar de embargo de declaração por omissão de pré-questionamento. Né? A gente, doutrinariamente, isso até vai ter um nome específico. Né? Vejam, esse embargo de declaração por omissão de pré-questionamento, ele tem o cunhão de fazer o quê? De você, no acordo, você entra com o embargo de declaração, diz, tal matéria não foi pré-questionada, houve omissão no meu pré-questionamento. A matéria que eu quero que seja debatida no acordo é essa aqui. Então, eu vou resgatar do acordo a tese e vou dizer, desembargadores, eu não estou pedindo reforma, não estou pedindo nada. Eu estou pedindo para que essa tese aqui seja debatida por vocês. Como será debatida não me importa. O que eu quero que essa tese que eu levantei aqui, ela seja dita, que haja um dictório, que haja uma forma de expressão, né, uma forma de expressão sobre a tese que eu quero. Então, para que vai servir esse embargo específico? Ele vai servir para eu destacar do acordo, para eu destacar e melhorar a possibilidade argumentativa da minha tese. Esse embargo de declaração, ele por si servirá como pré-questionamento. Então, a hora que esse embargo de declaração chegar lá, os desembargadores vão ser compelidos a discutir aquilo. Porque, queira ou não, todas as teses devem ser discutidas. Então, vai ser discutido a partir daquilo que eu pedi. Porém, daí vai ser simples. Eu pego a decisão do embargo de declaração e esse vai ser o meu ingresso. Esse vai ser meu pré-questionamento que eu vou levantar para entrar com recurso especial extraordinário. Né? Deixa eu ver aqui. Com pré-questionamento, isso peraí que eu me perdi aqui. A Thalita falou. Não entendi. Essa parte do embargo de declaração por omissão com pré-questionamento. Isso é quando entra com embargo de declaração do acordo. Você pode entrar com embargo de declaração do acordo simplesmente para os casos que a gente falou ao passado. Né? Então, você pode entrar com embargo de declaração do acordo por erro material, você pode entrar com embargo de declaração do acordo por omissão, por contradição, por obscuridade. Ele vale da mesma forma. Né? Vale da mesma forma. A grande questão aqui será quando você tem a intenção do seu acórdão de segunda instância vir a se tornar um recurso especial extraordinário. Você tiver a intenção de que sua decisão de segunda instância vá para o STF ou para o STJ.
Daí, para isso, como a gente estava conversando, você vai precisar de uma matéria pré-questionada, de uma tese, de um argumento pré-questionado. Muito provavelmente, mesmo que mínimo ou um pouco mais ou menos, no acórdão vai estar as alegações que você apresentou. Porém, essas alegações, elas são perdidas no meio do acórdão, são muito difíceis, às vezes, de extrair e falar, ó, está pré-questionado porque isso foi discutido aqui. Porque o pré-questionamento, ele não significa só a sua tese estar no processo. Significa você ter apresentado essa tese e o jurisdicionado, os desembargadores, terem discutido essa tese. Então, para você ter um pré-questionamento claro, para você ter um pré-questionamento bem delimitado para chegar em instâncias superiores, você vai agora entrar com embargo de declaração por omissão de embargo de pré-questionamento. E vai dizer, essa minha tese aqui precisa ser discutida para motivo de pré-questionamento. Então, você vai destacar no seu embargo de declaração qual é a tese e por que essa tese tem que ser discutida. Os desembargadores vão pegar e vão discutir essa tese. Daí, essa discussão de tese, essa resposta ao embargo de declaração por omissão de pré-questionamento, vai ser o seu pré-questionamento que você vai apresentar no seu recurso especial extraordinário ao STF ou ao STJ. Você vai dizer, está aqui o pré-questionamento que foi feito separadamente em sede de embargo de declaração. Né? Em sede de embargo de declaração, eu fiz o embargo de declaração para destacar a tese, para destacar essa função, né, essa função argumentativa, para servir como pré-questionamento. Thalita, o que me fala que você não entendeu? Você entendeu? Formulem aí uma questão para mim, por favor. A Isabela colocou muito bem aqui. É uma forma de limitar a ratio, então. Exatamente. Você está limitando a parte da decisão que te interessa. Você tá limitando, você está destacando a parte da decisão que te interessa. Não, Thalita, não tem as de depois você rever, não. Agora é a hora de perguntar. É isso aí, Isabela. A gente está destacando, limitando, deixando expresso a parte argumentativa que eu quero destacar como pré-questionamento. Pré-questionamento esse necessário, indispensável para que eu possa chegar no STF ou no STJ. Essa questão aqui é interessante, pessoal. O embargo de declaração para pré-questionamento só serve no caso de você querer entrar com uma ação no STF ou no STJ. Se você não for entrar com uma ação no STF ou no STJ, não tem por que pré-questionar. Certo? Não tem por que pré-questionar. Mas, ao momento que você decide que precisa ir ao STF-STJ, você só chega lá, o seu primeiro passo é uma matéria pré-questionada. Para você chegar no STF, claro, vai ser bem mais difícil. A matéria, além de ser pré-questionada, ela deve ter a ideia de repercussão geral. Isso a gente vai discutir ainda mais para frente. Ou seja, é mais difícil chegar ao STF. Mas, antes de tudo, você precisa de uma matéria em destaque, uma tese em pré-questionamento. Vamos ver aqui. Mas o recurso é excepcional. O advogado ficará limitado a esse pré-questionamento? Sim, ficará limitado ao argumento pré-questionado, a essa tese. Ou pode ser debatido outras teses de primeira e segunda instância? Não. Só se aceita em tribunais superiores a tese que o Tribunal Superior entende que, de fato, existe uma possibilidade de violação do texto normativo. Ou seja, quando você chega num tribunal superior, no STF, no STJ, a sua limitação, o seu efeito devolutivo vertical e horizontal é a tese pré-questionada. Somente a tese pré-questionada. Não tem novos argumentos. Não tem novos argumentos nesse caso. Entendeu? Entenderam? Entenderam?
sei, não é fácil, mas vamos com calma, a gente entende todos juntos aqui, né? É difícil visualizar, né, pessoal? É difícil visualizar, mas ao mesmo tempo também é possível. Pessoal, falando nisso, eu não passei para vocês o link de ontem, da aula de ontem. Vou fazer isso agora, senão eu vou esquecer. Eu tive um problema na nuvem, que eu gravo os vídeos na nuvem do Zoom, né? Copiar o endereço do link. Deixa eu pôr aqui no grupo de vocês. Eu tive um problema na nuvem e hoje eu pedi auxílio para o pessoal me ajudar, porque eu não estava conseguindo baixar, estava dando problema, já resolveu hoje à tarde, então eu consegui postar no YouTube agora, então já fica aí para vocês. Beleza. Bom, pessoal, então vamos lá. Daí vem mais uma questão para mim aqui, se vocês entenderão isso. Vamos supor, porque é um momento muito sério esse de destaque de tese, porque como a Isabela falou aqui, a gente vai ficar limitado a essa tese, essa formulação de tese nos tribunais superiores. Então a gente depende muito da nossa capacidade argumentativa e da tese que for argumentada para chegar lá. Por isso eu falo para vocês, é sempre importante que uma ação seja construída a partir de estruturas de tese desde o começo, né? Se você tiver uma tese mal feita, nunca você vai conseguir um pré-questionamento capaz de chegar ao STF-TJ. Mas para que eu chegaria lá? Pode ser que você precise. Então, espero que não seja tarde demais, caso você precise, né? Sendo assim, né? É importante, pessoal, que vocês entendam que a tese tem que ser bem construída o tempo todo. Mas não depende também só de você, né? Depende da argumentação dos tribunais. Depende da sua tese ser argumentada satisfatoriamente pelo acórdão, né? Satisfatoriamente pelo acórdão. Sendo assim, pessoal, como fazê-lo? Né? Como fazer nesse caso? Se eu entrei com embargo de declaração e a discussão dos desembargadores foi porquíssima, não me serve de nada, eles discutiram de qualquer jeito. Eles discutiram de forma extremamente que eu não consigo utilizar aquela argumentação do jeito que eu queria. Eles não deram a amplitude que eu queria. Sabe? Fizeram só para passar o negócio. O que eu faço? O que eu faço agora? Fácil, pessoal. Você embarga de novo. Você faz embargo dos embargos. Você entrou com embargo de declaração, pedindo pré-questionamento. O pré-questionamento não é satisfatório. Você entra com embargos dos embargos. Jurisprudencialmente, isso já é bem definido como uma não acessibilidade, uma não possibilidade de isso ser considerado protelação de recurso. Porque não suspende nada, né? Não vai ter suspensões. Então, aqui, é possível entrar com embargo dos embargos. Inclusive, é possível entrar com embargo do embargo, do embargo, do embargo. Porque aqui você não está protelando, você está criando uma tese que vai para instâncias superiores. Então, é comum vocês terem vários embargos sobre embargos para poder discutir uma tese. É muito comum que existem vários embargos da mesma coisa para poder discutir uma tese, né? Por quê? Porque você tem que deixar aquela tese pré-questionada redondinha, porque é aquilo que a gente acabou de discutir, você vai estar preso a isso nos tribunais superiores. Então, você vai poder entrar com quantos embargos forem necessários, até deixar a sua argumentação, o debate pelos desembargadores redondos. Isso, pessoal, já jurisprudencialmente é pacífico, né? É pacífico.
porque é possível entrar nesse caso com vários embargos. A menos, claro, que fique claro que você está só criando o caso. É possível também, né? Mas, em geral, não é considerado litigância de má-fé, não é considerado protelação de processo, você entrar com vários embargos por conta de embargo de declaração. Em outros casos é possível, né? É possível ser considerado má-fé. Nesse caso específico, não. Nesse caso específico, não se tem pacificadamente nos tribunais a ideia de que isso causa litigância de má-fé, protelamento do processo, nada disso. Print screen que eu quero apertar. Obrigado. Obrigado. E aí, pessoal, quem não está entendendo isso? Façam perguntas aí. Uma dúvida. Os embargos devem ser pago preparo. Muito obrigado pela pergunta, Isabela. Os embargos estão livres de preparo. Os embargos não têm preparo. Então, recapitulando. Embargo não tem preparo. Embargo não se recolhe custas de embargo. Embargo é peça simples, direcionada ao próprio juiz que deu a decisão. O seu prazo são 5 dias e não 15. É a única exceção específica, é a única exceção, né, dos prazos gerais, né, do prazo geral de 15 dias. Né. Lembrando também, está no artigo 1026 do CPC, que a oposição de embargo de declaração interrompe o prazo para interposição de outros recursos cabíveis. Então, estava querendo apelar, ia fazer apelação, entrei com embargo de declaração, interrompe. Assim que os embargos forem decretados, assim que os embargos forem colocados, o prazo de 15 dias da apelação volta, assim como qualquer recurso. Então, o prazo dos embargos interrompe o recurso. Né? Bem, o que mais que a gente pode lembrar aqui do embargo? Acho que quanto a isso tudo bem. Efeito suspensivo em regra, né, não possui, também está no 1026. Embargo de declaração em regra não possui, nada impede que você peça. Né? Nada impede que você peça. A Thalita perguntou, no caso de entrar com embargos, dos embargos, vai tomar como base o primeiro embargo. Basicamente, Thalita, você vai falar assim, eu pedi no primeiro embargo que fosse feita a discussão dessa tese e não foi feita. Então, estou entrando com embargos para que se corrija essa omissão, porque não foi discutido esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto. Né? Você reafirma que as suas discussões não foram debatidas satisfatoriamente nos embargos dos embargos para pré-questionamento. Entendeu? Cadê? Outra dúvida. Nos embargos, precisa de manifestação da outra parte no processo, já que não precisa necessariamente ser em tribunais superiores? Sim, precisa de contrarrazões. Né? Contrarrazões de embargo. Você também dá oportunidade para a parte contrária, se necessário, dela contrarrazoar os embargos. Né? Também é necessário. O que mais? Mas, claro, pessoal, apesar disso tudo, embargo de declaração protelatória existe, tá? Existe embargo de declaração protelatória. É muito comum que existam embargos de declaração protelatória. Se vocês forem ver lá no parágrafo 2º do artigo 1026, parágrafo 2º do artigo 1026, lá vai estar previsto
que é possível a aplicação de multa, caso a parte faça manifestamente embargo de declaração só para ganhar tempo, como o Moster tinha falado lá. É possível tentar ganhar tempo com embargo de declaração. Em geral, não se considera no caso de pré-questionamento. Nesse caso específico de embargo de declaração por omissão para pré-questionamento, se permite entrar com vários embargos. Mas os embargos de declaração, se, por exemplo, você entra com embargo de declaração normal, em primeira instância, para falar de obscuridade, e você nem sabe explicar direito aonde que o juiz está sendo obscuro, está sendo mais obscuro que o juiz desses embargos de declaração. O juiz pode te aplicar multa, né? Considerar esses embargos protelatórios, o único motivo de protelar o processo. O que mais? Vamos ver. Bom, pessoal, essa parte de embargo de pré-questionamento, quem estiver usando o DDA, acabei de encontrar aqui, abri o DDA aqui, está no ponto 17, né, do tópico de embargo de declaração. Então, recomendo a leitura para vocês aí do ponto 17 do capítulo embargo de declaração. Quais são as próximas dúvidas? Quais são as próximas dúvidas, meus caros? Pessoal, sem dúvidas, acabamos. Sem dúvidas, acabamos. Semana que vem a gente começa agravo interno. Sabe o que isso significa, pessoal? Que vocês venceram todos os recursos de primeira instância. Significa dizer que todos vocês estão habilitados a advogarem já em primeira instância, porque vocês já tiveram processo 1 e 2, vocês tiveram processo 1 e 2 e já tiveram toda a parte de recurso de primeira instância, agravo, apelação e a embargo de declaração agora. Então, vocês estão completamente habilitados a advogar em primeira instância. Falta só a AB, mas vocês já são profissionais formados em primeira instância. Não é maravilhoso? Já são praticamente advogados. Viu, Juliana? A Thalita tá lembrando para você que você já está pronta. E aí? Tá pronta já. Bom, pessoal, então, né? Claro que vai. Vai ter que recorrer, vai ter hora que não vai ter jeito. Então é isso. Se não tiver mais uma dúvida, encerro por hoje. Vocês vão perceber que a aula que vem provavelmente vai ter muito mais gente, porque logo mais vai aparecer umas faltas no boletim. Então, provavelmente, a aula que vem a gente vai ter mais gente por aqui. Beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição. Ninguém falou nada. Tchau para todos vocês. Um bom fim de semana. A gente se vê.